Escrita há 4 séculos, a peça O Mercador de Veneza, como todo Shakespeare, segue muito atual. Hoje, as minorias ao redor do mundo, sejam palestinos em Gaza ou imigrantes na América de Trump, poderiam dizer algo semelhante ao que diz o personagem principal, o agiota Shylock, quando questiona a discriminação que sofre como judeu. Se nos ferem, não sangramos, se nos fazem cócegas, não rimos, se nos envenenam, não morremos, e se nos ofendem, não haveremos de vingar-nos. Que cara de pau a minha recitar Shakespeare diante do meu convidado, um ator colossal, um corintiano praticante que está vivendo brilhantemente Shylock nos palcos e ainda por cima, um homem lindo. Seja bem-vindo ao Provoca, Dan Stulbach. Pô, cara, muito obrigado. Finalmente. Essa coisa do homem lindo estava escrito ou na sua cabeça? É do meu coração. Olha só. É do meu coração. Te digo mesmo, eu gosto muito de você e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Esse é o Provoca no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô Dan, eu aposto que tem gente doida para a gente falar do CQC, mas nós vamos fazer como naquela época, deixar para o próximo bloco. Agora é Mercador de Veneza. Sim. Agora é Mercador de Veneza. Essa barba aí tem a ver com o Shylock? Tem, estava até maior, cara. Eu tinha deixado bem grande quando a gente fez a temporada no Rio. Eu estava com ela grandona mesmo. Mas daí eu acho que vilanizava ele demais. E aí eu resolvi diminuir um pouco. Eu tenho a intenção de fazer um judeu mais ortodoxo, né? Então a barba tinha sentido. Mas essa aqui também tem, eu uso a kippah bem aqui, funciona também. Para a vida é melhor uma barba menor. Não sei se você já teve essa experiência de barba muito grande. Eu já tentei, mas eu não consigo. Essa é a que eu pude deixar para você aqui hoje. Fica rústico assim. Mas é isso. O mercador... O visual é tudo para isso. E a vida é tudo para isso. E vocês estão trazendo para os anos 90, é isso? Por quê? Ideia da Dani, da diretora. Eu até hoje não entendi por quê, mas ela fez assim. E eu obedeci. Não, a ideia da Dani é trazer para um tempo possível, próximo, de compreensão próxima, de proximidade, mas não tão próximo. Porque mais próximo do que isso já teria que ter celular, já teria outras questões da peça já ficariam esquisitas. Então, 90 e também pelo auge da Bolsa de Valores, num certo sentido. O Santo Crash tem a ver com o dinheiro, a peça, claro. Ele é o agiota, né? O fato da peça estar atual é uma coisa impressionante ou é para deixar a gente meio tristinho? As duas coisas. As duas coisas. O fato da atualidade da peça é maravilhoso, porque você pega um cara que escreveu uma peça em 1596 e ela está atual, encenada pela primeira vez em 1602. E ela está atual, genial. E ela é tristemente atual porque ela fala da indiferença, da crítica e da dificuldade que as pessoas têm de aceitar o diferente, o outro. O judeu, o negro, a mulher que precisa se vestir de homem para ser aceita no tribunal. Enfim, a peça fala disso. Shakespeare não conhecia nenhum judeu quando escreveu, porque os judeus eram proibidos de estar na Inglaterra, então ele queria falar sobre um estrangeiro, não sobre um judeu, sobre um estrangeiro. Então ele precisava de alguém que parecesse estrangeiro, falasse como estrangeiro, e daí ele acha essa figura do judeu, porque ele se vestia de modo diferente, falava de modo diferente, normalmente tinha sotaque, né? E aí você vê isso tudo tão atual, é absolutamente triste. Incrível. Ele me ofende, me xinga! Humilha! De minhas ganhos ele desdenha, minhas perdas ele ri, estraga tudo, atrapalha meus negócios, humilha meu povo! Tudo isso por quê? Mas conseguir contar essa história é uma vitória já em si, né? Depois de 400 anos... Cara, é uma vitória. Termos o que aprender ainda com... É uma vitória em todos os sentidos. É uma vitória fazer Shakespeare, é uma vitória fazer Shakespeare com 12 atores, bateria, telão e tudo mais. É uma vitória ter o público que a gente está tendo. Aliás, estava previsto para ficar até dezembro, já prorrogou até abril do ano que vem. A gente em São Paulo, no Tuca Arena. A gente nunca fez uma apresentação que não tivesse lotado até hoje. No Tuca... A gente já renovou e a gente lotou há quase 3 semanas da estreia. Isso é uma vitória.
Isso é uma vitória. O desejo que as pessoas têm de ir ao teatro e, de alguma maneira, aí sim, não abrir mão do seu viés de confirmação. Sim. Ou, se for com o seu viés de confirmação, ser surpreendido. Essa é uma provocação que eu tenho. Quem não vê assim parece homem humilde, sim? Não é? Ele não deixa que tenha negócios. Por quê? Porque sou judeu. Eu não posso ter negócios, não posso ter terras, muito menos navios, porque sou judeu. Não permite. E ainda empresta dinheiro de graça, baixando juros em toda a Veneza. Eu o odeio! O seu primeiro Shakespeare, profissional ainda. Fiz no colégio, No colégio você fez. Por que demorou tanto? Colégio Rio Branco, onde eu comecei a fazer teatro. Isso é uma boa... Eu estava vendo isso, as coisas foram muito rápido. As pessoas foram chamando para trabalhos, aí eu queria fazer Ricardo III, que é especialmente a peça de Shakespeare que eu adoro, mas aí eu chamaram para o trabalho, aí eu fui indo, cara. Isso aqui não é uma ideia minha, é uma ideia do Marcelo Ullman e do César Bacan, que são os produtores e atores do espetáculo. Ainda bem que eles vieram para mim. E minha primeira imagem, quando eles me chamaram, foi ver o Al Pacino. Eu vi o Al Pacino fazendo lá no Central Park. Depois ele fez na Broadway e fez filme. Mas depois eu entendi a complexidade toda. Como? O prazer da palavra, a dificuldade da palavra. Cara, eu nunca li tanto para uma peça, porque eu nunca encontrei tanto material para um espetáculo sobre o autor desse espetáculo. Vídeos, outro dia eu entro no YouTube, ou onde quer que seja, e eu encontro atores ingleses de qualquer nacionalidade, principalmente os ingleses, que eu acho que são os que dominam mais esse universo, falando de cenas que eu faço, recitando textos que eu recito. E isso é um barato, você se conectar com essa gente, entendeu? Are you acquainted with the difference that holds this present question in the court? I am informed throughly of the cause. Which is the merchant here and which the Jew? Antonio and old Shylock both stand forth. Is your name Shylock? Shylock is my name. Of a strange nature is the suit you follow, yet in such rule that the Venetian law cannot impugn you as you do proceed. O que você fuçou do Al Pacino? Como que ele se preparou? Al Pacino tem uma entrevista dele, várias, né? Entrevistas dele maravilhosas falando disso. Ele não é um judeu, ele se aproxima pelo desafio artístico, né? E é conhecido para muita gente que Shylock é um desses personagens mais difíceis que tem para fazer, porque ele tem amplas possibilidades, né? E tudo é um detalhe, tudo pode ser alguma coisa, ou podem ser várias, né? Ele se aproxima diferente de mim, ele faz um filme diferente do que ele faz a peça. Eu conheci ele, né? Isso é um outro capítulo. Depois dessa peça, inclusive, a gente se falou há muito tempo, eu nem sabia o que ia fazer. Mas ele parte de um lugar diferente do meu, que é Shylock já começa a peça como já raivoso, já oprimido. Se você pega a primeira cena do filme dele, você vai ver. Ele já é um oprimido, ele já tem raiva de todo mundo, ele já se comporta como uma pessoa que já sofre e sabe que qualquer um que se aproxima dele se aproxima a partir tendo um preconceito qualquer. Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? Agora, você falou rapidamente aí, eu conheci o Al Pacino. 2 vezes. Como que foi isso? Uma vez eu vi Júlio César, eu era bem moleque e queria loucamente ser ator, mas tinha muito medo. Eu estava em Nova York e lá fiquei, lá assisti Júlio César, o Al Pacino fazia, eu não tinha ingresso, fiquei esperando. A história é longuíssima, mas eu entrei, porque um cara saiu e não queria ver, eu entrei, assisti a peça. Tinha muita gente, tinha o Charlie Sheen, tinha Martin Sheen, que é o pai. Na peça, fazia o Júlio César. E ele fazia o Marco Antônio. Romanos, compatriotas, amigos. E aí, quando acabou a peça, eu falei, where is Al Pacino? Tá, onde ele está? Ele falou, ele sai por ali. Ele saiu lá, eu abri uma porta, assim, era um estacionamento, eu olhei um carro lá no fundo, fui andando até o carro, aí abri o vidro, assim. What do you want? Eu falei, uau! No estacionamento? No estacionamento, esperando para sair. Que cena, cara.
Cara, e eu lembro dessa conversa dele falar, eu falei, eu sou ator, eu quero ser ator. Ele falou, você faz Shakespeare no Brasil? Eu falei, fazemos, eu fiz Sonho de Noite de Verão no colégio, então siga por aí. Aí eu lembro que eu falei para ele, em Brasil, soap operas, que são novelas, são muito fortes. Ele falou, forget that, man. Qual a maneira mais elegante de chamar um garçom até a mesa? Faça o seguinte, estenda o dedo assim, discretamente. Se ele não olhar, diga... Garçom! Tem pitu? O outro, rapidinho, foi depois do Mercador de Veneza no Central Park. Central Park. Acabou, eu fiquei olhando as luzes, né? Sempre gostei disso, eu operei luz durante um tempo, a estrutura. Meu sonho sempre foi fazer um teatro ao ar livre, tipo no Ibirapuera, em qualquer praça desse Brasil, e fazer um grande festival. E eu fiquei olhando aquilo lá, e aí me botaram, por favor, sai. Aí eu fui saindo, quando eu olhei, me botaram num lugar, mas não saía pra rua, tipo num lugarzinho assim. Aí eu olhei pro lado, tinha um ator, que era o Jeff Goldblum, um grandão assim. Falei, nossa, esse cara aqui. Aí eu, opa, Eu o que tá tô aqui acontecendo? dentro, né? Tipo, entramos. Alô? Esqueceram. QAP, estamos dentro. Aí saiu o cara. Aí saiu ele, baixinho, aí ficaram falando os dois. Aí ele virou pra mim, tipo, ok. Falou, nossa, e você aqui? E você há quanto tempo? Né, que a gente não... E você? Que veio fazer? Aí eu, não, eu venho aqui e tal, sou ator, bababá, aquele mesmo papo. Aí ele perguntou, vocês fazem Shakespeare no Brasil? Aí eu falei, pô, eu vim há 20 anos atrás ver Júlio César e você me fez a mesma pergunta. Aí ele falou uma coisa ótima. Ele falou, tá vendo, eu não sou tão criativo assim. Atores precisam de texto. E sendo assim, eu quero 500 mil na minha conta. Quê? 500. Você é mercenária, né? Como que você se prepara, Dan? Dá uma ideia para quem te vê pronto lá na TV ou no palco. Como que é isso? Bom, é meio detetive de serial killer, né? Um monte de post-it na parede, assim, com várias referências, sabe? Então tem essas, daí eu vejo a entrevista do cara e eu tiro 2, 3 coisas e boto lá na parede. Mas vai escrevendo mesmo? Vou escrevendo. E postando lá? Postando, ou juntando num caderno. Acho que é só essa imagem que eu acho que é boa para as pessoas. É ligando pontos, Ligando né? pontos. Então, do que os outros fizeram. Aí tem o Patrick Stewart, que fez a Inglaterra, que eu acho que é um ator bem bacana também. Aí eu assisti umas cenas dele, aí ele fez um livro, aí eu li o livro inteiro. Tem um certo período, que é esse dos ensaios, e um pouquinho depois que a peça estreia, que tudo eu levo para o espetáculo. Aí eu percebo erros, por exemplo, da minha parte. A peça estreou só porque eu acho que toca num ponto que é interessante. Por exemplo, eu não sei se tem a ver isso aqui, mas eu tenho um momento que o Bassani, que é o personagem do Marcelo, me entrega uma mala de dinheiro. Ele fala assim, abre mão, você abre mão da carne, da libra de carne do outro, se eu te pagar a dívida dele? E aí eu fico olhando e ele me traz uma mala de dinheiro. E eu boto, exemplificando para as pessoas. E aí eu olho aquela mala de dinheiro, olho para ele e eu olho para a plateia. E antigamente eu olhava para a plateia e dava um pequeno sorriso, a plateia inteira ria, porque falava assim, ele vai pegar, né? E eu falo, não. Eu não falo nada, eu falo, se essas 6 mil coroas fossem multiplicadas por 6, mesmo assim eu não quero minha multa. Essa é a minha fala. Mas daí eu entendi que aquela risada da plateia era uma burrice minha. Aquela risada estava confirmando um preconceito de que o judeu vai sempre escolher o dinheiro. Sim. Aí eu falei, cara, estou errando aí. Eu É um ajuste. Essa minha olhada tem que ser mais curta. Tá. Eu tenho que... Então, e É assim uma foi. coisa milimétrica, Milimétrico. né? É um olhar a menos, um olhar mais rápido. E aí você ajusta para onde você quer. Aqui estamos nós, uma cena que a gente tem que dormir, olha só. Esse lado tá o Theo. Theo, por favor, você poderia me ensinar a dormir bem em cena, por favor? Eu vou dormir e você me dá umas dicas, pode ser? Cara, é muito importante que você entre no personagem ali, porque às vezes você fecha o olho e fica aquela galera que parece que tá piscando aqui dentro. Você tem que entrar no personagem, é um trabalho muito difícil. Vou tentar, você dá uma analisada. Tá bom. Eu também sei da dica. E aí? Cara, você deixou um sorrisinho na cara, uma micro expressão. É verdade. Quais são as dicas? As minhas dicas Pô, você parou o vídeo pra falar que tem dicas e não tem? eu tenho. É só fazer assim, ó. Só fazer assim, ó. E é o seu retorno para os palcos desde a morte acidental de um anarquista, né? 2019. Isso, que era aí o contrário, né? Muito improviso, muita briga. E de um autor genial também, Dario Fo. Por que essa longa pausa no teatro? Porque eu tinha uma depressão, porque meu pai faleceu
Ele ficou doente, ele já estava doente, daí teve o final da Covid e ele foi tendo um período de despedida muito difícil. E a Covid tinha aquelas coisas que você não podia ver, vai, vê um pouco, volta. Ele também foi perdendo a ligação, né? Ele falava comigo sobre mim sem que eu fosse eu. Ele perdeu algum... Falava com você como se fosse uma outra filho pessoa. dele. E esse exercício, e minha mãe ficou doente depois. Então, por exemplo, no enterro dele, não era para levá-la porque ela estava com Covid. E eu a levei. Então, são questões que hoje parecem absolutamente antigas, mas que naquele momento foram muito presentes e muito fortes. Então, isso é uma coisa, enfim, para não entrar muito nessa história, mas foi isso me levou para um lugar complicado. E acho que um desânimo com a situação toda que a gente vivia no país. E eu também fiz 50 anos, não sei como foi para você, nesse mesmo tempo. Um momento que você também avalia e falou que tenho pela frente já é menos do que terei, que tive, qual é a lista das coisas que você ainda quer fazer, não no modo direto e objetivo, mas de coração, que sejam importantes ainda para mim. Meus filhos eram pequenos, eu queria passar mais tempo com eles, né? Hoje meus filhos têm 13 e 15, então tudo isso. Tudo junto. E é uma encruzilhada. E se permitir também, como você está vendo aí no seu papel, eu não parei de trabalhar. Eu fiz muita coisa. E teve uma hora que era legal ficar no sítio cuidando das plantas, parar um pouco e entender que lugar que eu realmente quero estar. E poder estar aqui falando sobre uma coisa que eu acredito. Você descobriu que lugar que você quer estar? Esse do teatro, esse de fazer uma peça que eu acho incrível, que me renova a cada dia de verdade, com gente bacana. 3.000 coroas! Uau! Caramba! Muito bem! Sim, senhor, por 3 meses. 3 meses? Muito bem! Das quais Antônio será o meu fiador. Antônio! Antônio como fiador! Antônio como fiador. O meu convidado aqui é essa alma elevada, né, com o espírito do teatro, mas é um cara que já fez de tudo, Dan, não é isso? Sim, acho que sim. E é para lá que nós vamos no próximo bloco. O cara que faz de tudo. Até mais. O mundo atual, dizem, requer de cada um de nós curiosidade e coragem para novas experiências. O meu convidado pratica tudo isso e vai além. Ele já cursou engenharia, comunicação social, teatro, já foi pipoqueiro em Los Angeles, comentarista de futebol na ESPN e do programa Saia Justa no GNT. Como se não bastasse, há quase 20 anos, todo serelepe é âncora de um programa de rádio ao vivo, em rede nacional, O Fim de Expediente. O cara gosta de testar limites. Ator reconhecido na Globo, se aventurou a apresentar um programinha polêmico que misturava humor e jornalismo na Band. Agora, finalmente, eu vou saber do próprio Dan Stulbach. Como foi ocupar a cadeira central do CQC de Marcelo e ter que ser comparado? Não, a coisa mais chata era dizer, as pessoas falavam que eu queria te imitar. Isso nunca aconteceu. Isso é uma injustiça. Total. De verdade, no fundo do meu coração isso nunca aconteceu. Não tem nada a ver. Mas foi muito bom. Eu vinha de uma trajetória bem legal na Globo, tinha feito uma novela, muito sucesso, muito boa. E nesse meio tempo rolou esse convite para a Band e eu fui, porque era o lugar mais arriscado a se estar. Mais arriscado. Esse foi o critério. E nisso você escolheu bem. Mais arriscado, onde eu podia aprender mais e onde eu podia dizer coisas e provocar e dar opinião e só numa coisa que eu queria muito. E é engraçado que inventaram rixas entre nós, sendo que a gente nunca tem esse tipo de coisa. A gente resolve as nossas rixas na arquibancada. Nós somos alvinegros, Sim. Né? Praiano e
corintiano, e é assim que a gente vive, né, Dan? Eu sei que eu lembro até hoje, quando eu estava no camarim antes de entrar, não sei se você vai lembrar disso, mas antes de entrar no primeiro CQC, eles tinham feito a opção de fazer o programa no começo do estúdio. Eu queria que fosse ao vivo, como depois acabou se tornando, acho que os 2 primeiros. E eu lembro antes de fazer o primeiro, aí já não sei se foi o primeiro ao vivo ou o primeiro gravado, eu mandei uma mensagem para você. Sim. Claro. E... não assim, né, dizendo, sigo vamos, daqui, estamos juntos. Estamos enfim. aqui. E é uma, para mim é uma honra poder ter você. Como eu falei para eles, o Dan só tem um problema, ele não é tão bonito quanto eu. E aí é mentira, claro. Né? E daí eu saí do GNT, quer dizer, foi na hora que eu estava no GNT, e daí o programa ia mudar para segunda, e aí você foi. E aí eu fui para o GNT. Você lembra, assim, qual foi a sua primeira impressão de aterrissar no hospício do CQC? Muito diferente de tudo que eu tinha vivido antes, né? Na produção, a molecada, as pessoas, a intensidade. O que era? Conta aí. Era muito diferente, cara, porque na Globo a gente se reunia, decidia o que ia fazer, e daí todo mundo saía para fazer um programa, e saía cada um, e voltava e conversava. Lá não era muito assim. Você conversava, mas voltavam com outras coisas, e depois você via outro. Acontecia outra. E daí no dia já vinha um outro e falava assim: não vai ser nada disso, daquilo que a gente falou, liga a câmera aí, não tem TP e fala. O Marco Luque tinha um negócio muito recorrente quando a gente estava ao vivo no estúdio, né? A gente se divertia muito mesmo, de verdade. Assim, a gente ria muito. Aí ia pro intervalo, ele olhava pra minha cara e do Rafinha e falava assim: eles estão pagando pra gente fazer isso. Era o começo da internet também. Eu lembro que eu comecei a ter Twitter ali, comecei a entender todo esse mundo. Comigo foi tudo o começo junto. Então foi muito bom, mas tinha uma vontade legítima ali, e daí era muito diferente das outras coisas que eu tinha vivido, de provocar o país. Sim. Quem está pagando por isso, meu caro prefeito, somos nós. Nós não estamos pagando por isso, nós estamos pagando pela esperança que isso acabe. Sim, você sabe que isso mude, que isso melhore. Porque é esse o país que a gente acredita, um país melhor do que o senhor está construindo aí. O verdadeiro humor é aquele que provoca os poderosos, não é o que tira sarro dos fracos. E ali foi um lugar, quer dizer, se brincava com tudo, mas que a intenção maior era essa provocação. E as pessoas, não sei se te param e perguntam sempre isso, eu sei que falam isso, sei que você ia ser ótimo hoje. Cara, hoje a gente ia ter que andar com segurança na rua. A gente ia ter ameaça de morte, ia ter uma coisa raivosa. Você toparia fazer de novo? Eu não toparia. Então, eu acho que eu adoraria fazer um programa como esse, mas o CQC em si acho que já foi. E tem espaço isso hoje? Na TV? Não, porque eu acho que as pessoas estão muito medrosas. Há uma inversão, né? Como se e isso nunca funcionou em nenhum momento, que é quando o público se torna seu guia. Quando o público se torna a sua referência máxima. Eu vou fazer o que eles querem ouvir e eu vou entender o que eles querem ouvir a partir do que eles escrevem no Twitter ou no Instagram. Você se torna escravo, fica essa história de agradar sempre e você não chega a lugar nenhum. Não é esse o nosso lugar. Exato. Entregar o que a pessoa espera, né? Exato. É o contrário, É né? o contrário. Ele tá e depois ela vai te agradecer por isso. De ser surpreendido, né? Por que a televisão está medrosa? Porque a televisão está procurando um novo lugar, né? De competição, de existência, de possibilidade, de anunciante. A televisão luta para existir da maneira que existiu anteriormente, depois já abriu mão desse lugar, mas agora luta para existir dignamente. Para estar viva. Para estar viva, com alguma relevância. Vai continuar? Vai. No Brasil, vai. A TV aberta? Vai. De outra maneira que eu não sei qual é, mas vai sim. Porque há gente que não abre mão da TV aberta e porque a nossa história de TV aberta, nossa Brasil, é completamente diferente de qualquer outro lugar no mundo. Totalmente. Até por conta do Brasil ser um país muito desigual, né? As pessoas não têm acesso a... Aí, o único acesso à cultura é nas novelas, por exemplo. Mas daí você tem uma questão que foi um achado, uma sorte, que a televisão foi feita por pessoas muito inteligentes e na dramaturgia em especial por pessoas que tinham a intenção de fazer um folhetim que ia ser descartado naquele dia, bem feito. Era bem escrito por grandes escritores, bem dirigido, bem atuado. Então a nossa formação criou um público que sabe distinguir interpretação, sabe o que é um ator, sabe o ator que é bom e o ator que está lá e é famoso só porque está lá, sabe. As pessoas sabem. Em nenhum outro país é assim. Vamos ouvir os nossos telespectadores, então. Tome
Albarello. 2 perguntas. Dan, ainda te chamam de Tom Hanks, essa também é antiga, né? Falando sério agora, assumir o comando do CQC foi uma decisão fácil? Rolou aquele frio na barriga de dar continuidade após vários anos do comando do Marcelo? Rolou um frio na barriga, era um lugar completamente diferente para mim. Mas foi bom, cara, foi ótimo, na verdade. Foi um grande aprendizado. O que ficou para você dessa A capacidade de ter mais síntese, falar com a câmera de um modo mais resolvido. Eu entrevisto melhor quando eu assumo esse lugar, né, eventualmente, de entrevistador, de apresentador. Acho que eu sou melhor do que eu era antes daquela experiência. Não, e abrir, né? Eu acho que se você, para outras pessoas, outras influências. Eu nunca tinha trabalhado em outro lugar que não fosse a Globo antes de ir para lá. Sim. Eu gosto de ver isso como um ato de coragem, é onde eu coloco isso para mim, né? Pô, bota coragem nisso, cara. Eu acho que você foi um cara muito que soube é o tal da reinvenção que eu falei no começo desse bloco. Tem muita gente que fala isso da boca para fora. Você pratica isso como está praticando agora no teatro. Mas, por exemplo, nessa pergunta tem uma brincadeira dele, não tem esse peso, mas só para as pessoas. Você está falando do Tom Hanks, por exemplo, que era uma brincadeira do caceta que ficou e foi super legal. As pessoas no Brasil, não por causa de um apelido ou de uma brincadeira, elas tendem a nos rotular de alguma coisa e nos simplificar. Então, quando você toma uma atitude dessas, é uma briga com isso, né? Como que você lida? Eu falei do Paulo Trumpas, eu falava, Paulo, eu quero fazer um programa de rádio. Ele falou, não faça isso, as pessoas não podem te conhecer. Porque as pessoas não podem saber quem a gente é. Quando você for interpretar um personagem, ninguém vai acreditar. Aí eu falo, Paulo, o tempo mudou. As pessoas vão não saber de quem nós somos de qualquer maneira. Eu não imaginava que era tudo isso. Que hoje em dia já tudo inverteu e o ator às vezes tem medo, inclusive, de fazer uma coisa diferente, porque ele quer ser aquele cara do Instagram que está lá para sempre. E não mexer com seus contratos de, sei lá, das 10 coisas que estão ali. Claro, mas o que você faz é diferente. O seu programa tem quase 20 anos no rádio e é você que está ali. E sou eu. Né? Numa época que não tinha nem vídeo, era ótimo, era só conteúdo. A ideia é só ter conteúdo, só imaginação e conteúdo, que é o lugar do teatro e da literatura também. Estamos de volta, hein? Não sabemos o que é isso, mas somos nós. Acorda, pessoal! Vai entrar alguma coisa, vai acontecer algum estouro aí. Não vai acontecer nada, vai ser assim mesmo. É isso aí mesmo, Zé? É isso mesmo. Gisele Santos. Fala, Gisele. O que vocês dois sentem mais falta do CQC? Diga. Da TV ao vivo. Eu gosto. Do frisson. Eu gosto de TV ao vivo. Isso eu sinto falta. E você? E você viveu um momento, eu vivi isso também, parte da minha experiência, de saber que as pessoas estariam lá naquela hora para nos ver. Isso. Para saber o que a gente ia dizer, porque em nenhum lugar se dizia algo assim. E aquelas matérias iam entrar e iam abordar aquele assunto de um outro jeito. Causar, né? Causar. Isso Causar uma Esse conversa. lugar do provocador é muito bom. É boa essa. Legal, Gisele. Tá vendo, Gisele? Estamos aqui ainda, Gisele. Ainda estamos aqui. Você tem uma longa experiência como professor também. 11 anos, Como que foi isso e como é isso? Cara, meus pais eram contra eu fazer teatro, né? Eram contra eu ir para a profissão artística. Então, eu tinha que sair de casa, o que eu fiz logo, e eu precisava montar um esquema para mim de viver, de sobreviver. E eu montei esse esquema através das aulas. Eu tinha uma tabelinha na parede de casa de quanto eu precisava guardar para pagar o aluguel, de como que eu ia fazer. E a saída era as aulas. Aulas de teatro. Eu só dei aula de teatro, então, escola, faculdade, eu acabei dando... E depois eu dei aula em lugares também muito legais. Eu dei aula na Globo, né? Para atores iniciantes. Depois comecei a achar que era uma péssima ideia, porque eu já estava dirigindo pessoas para cenas que eu queria fazer. Então, falei, então eu preciso parar. Isso foi o momento já que eu estava desistindo da aula, parando de dar aula. Que também foi uma opção já no meu universo corajosa, porque estava tudo muito estabelecido, eu ganhava muito bem, as coisas giravam muito bem. Dei aula na Escola de Arte Dramática, foi onde eu estudei. Estudei um ano só, mas eu estudei lá. E o universo da aula, além da coisa da grana, da estabilidade, e isso eu aprendi ali também, eu precisava criar salários fixos para mim numa profissão tão absurdamente irregular, instável. Então, a solução era essa, mas de encontrar nas aulas pessoas que não eram atores, não iam ser nunca, mas que tinham uma paixão enorme pela arte. E que se deixavam transformar por aquilo. E daí era muito bonito. E era muito legal.
Que tipo de professor que você era? Muito carinhoso, eu acho. Rigoroso muito atento também? ao outro. Atento. Sim, atento ao outro. Rigoroso com algumas coisas que eu acho que o teatro e a arte têm. Horário, a tua verdade, o que nós combinamos, vai para casa e volta com alguma coisa nova para mim. Eu torço pelo seu melhor, né? Então, eu estou aqui para isso. E você precisa ser cúmplice dessa ideia. Você precisa me ajudar a te ajudar. Então, ver as pessoas se transformando e evoluindo num processo de aula ou de experiência artística, qualquer uma, né? Eu tive teatro. É lindo. É lindo de ver. E é muito bom de fazer parte. Então, foi difícil para mim parar de dar aula por causa disso, porque eu adorava aquelas pessoas e os lugares onde... E até hoje, né, tem um monte de ator por aí, vários atores que continuaram depois dessa experiência, se tornaram atores por causa dessas experiências, ou pessoas melhores, eu acho. A palavra é o centro da cena sempre, né? E isso é muito revelador. Agora, na hora que a gente está na encruzilhada, é muito diferente de contar aqui. Agora é romântica, ai, que história linda! Mas foi difícil, cara. Agora, então fala para quem está na encruzilhada, como conviver com essa... Como que você descreve? É um medo mesmo que eu acho que chama isso, né? Falar, é difícil falar para o outro, porque cada um de nós tem uma realidade, e no Brasil ainda mais as realidades são muito diferentes e às vezes muito cruéis. Mas o que eu diria é que hoje o mundo está aberto à sua diferença, mais do que antes. Mais do que antes? Mais do que antes. Mesmo com tanto barulheira e treta e polarização? Eu acho que sim, porque pelo lado bom você tem caso você tenha um celular ou uma possibilidade, você tem um caminho para dizer alguma coisa. Um veículo para poder se expressar e falar de você, ou do que você quer, ou do mundo que você quer, ou do mundo que você vê. E eu acho que exercer a sua diferença é a grande sacada. Eu acho que a armadilha é ser igual ao que você vê, a referência de sucesso, ou daquilo que te encanta, e você, de alguma maneira, se mimetiza e imita aquilo, né? Eu acho que essa é a armadilha. O lugar é exercer a sua diferença. ليش تضحك؟ بسم الله راح نعمر. مش راح نلحق الحرب، حيرجع يابا تاني، طلع امبارح رجع الحرب وخلص يابا. بسم الله. ان شاء الله راح نعمرها يابا. هاي بدنا نعمر فيها انت بتشوفوا. نعمرها بس ليش مش في الموني، في ايدينا. E, no seu caso, a diferença de ser judeu nesse momento que nós estamos vivendo, com todas as cenas de violência, de Gaza, dos reféns, dessa história toda que está nesse desenlace, que a gente sabe o quanto que é frágil, que esperança que você tem? Tenho esperança de um entendimento maior. Por vias tortas, né? Olha como aconteceu as coisas aí. Com quem? Com Donald Trump, né? Exato. Quando poderíamos imaginar? Mas que, enfim, que seja para o bem. E que a gente consiga escrever uma nova história no Oriente Médio, para a Palestina, para Israel e para o mundo todo, de compreensão e entendimento. Acho que não há, nesse momento, no dia de hoje, não ter esperança. Como não ter esperança? Já que o improvável está aí. Bota improvável nisso, né, Dan? Mas é para isso que você está aqui, Dan. Porque você é o homem do teatro. Sim, sim. E no próximo bloco nós vamos até a Polônia, terra de partida dos Stubach para o Brasil, onde o meu convidado encontrou a sua verdadeira religião, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Até loguinho. Estamos de volta com Dan Stubach no Provoca. Eu abri o programa com o Mercador de Veneza. Nessa última parte da conversa, eu lembro um outro trecho da peça, onde o personagem título, Antônio, o tal do Mercador de Veneza, dá sua visão de mundo. Segundo ele, é assim: um palco em que cada um deve representar um papel, e o meu papel é um papel triste. E aí, Dan, você
Você concorda com o Antônio? Para ele tá ótimo, para mim não. Mas para ele é tudo tão poético, né? Que sabedoria do Shakespeare, é tudo tão bonito. Só deixa eu dizer um negócio, e não sei se você vai botar ou não, mas é um disclaimer que eu acho interessante, útil, sei lá. Eu nunca tive uma educação judaica. Só para... Meu pai e minha mãe, eles não queriam que a gente tivesse uma educação judaica. Ser judeu era sinônimo de ser perseguido. Sim. Meu pai, o pai dele, meu avô, estudou de pé porque os judeus não podiam sentar. Sim. Meu avô tinha 9 irmãos, morreram 8. E minha mãe nasceu embaixo de uma árvore fugida e teve o pai fuzilado. Essas eram as referências. Ele teve depois um padrasto que a tratou muito bem e foi trazido ao Brasil. Eu só estou dizendo rapidamente que eu fui pelas mãos do meu avô fazer bar mitzvah e era ele que me contava. Só aí? Só aí. Só aí e que... ele falava, você é judeu? Você é judeu, você tem que fazer... Ah, é? E meu pai era contra, ou minha mãe não dava bola, enfim, é uma situação particular, só estou dizendo isso. Dentro de casa, só para entender, dentro de casa, os seus pais não falavam? Não, nunca. Disso? Nunca. Não tinha mezuzá na porta da minha casa. Que é, né? Estou dizendo isso porque eu acho honesto eu falar isso. E daí lá eu fui fazer bar mitzvah, encontrei um monte de gente, teve uma peça nesse lugar que a gente foi fazer, foi o José Soma Technicolor, eu fiz muitos amigos para a vida toda, alguns me odeiam hoje ou me mandam mensagens mal educadas porque acham que eu não sou radical como eu deveria ser, outros me odeiam e me acusam porque acham que eu sou radical demais ou eu deveria ser menos, outros simplesmente me dão um abraço, outros me esqueceram ou eu os esqueci. Mas é assim, só para dizer. Sim, mas isso é você, isso né? sou eu. Em casa se falava outra língua, que era o polonês. Sim. E eu tive, e os amigos dos meus pais eram poloneses ou estrangeiros sempre, a vida toda. Então, é isso, assim, esse lugar do estrangeiro, do cara que não pertence, aí acho que isso me ajudou a ser ator ou ter esse lugar. Claro, total, que aliás tem tudo a ver com o Shylock, né? De novo, né? Que é o estrangeiro. Que é o estrangeiro. Visto como estrangeiro, ele quer ser incluído, ele quer ser respeitado. Ele quer que chamem ele pelo nome, não por... As pessoas o chamam de judeu, e ele fala, não, meu nome não é judeu, meu nome é Shylock. Sim. Eu prometi por tudo que há de mais sagrado que teria recolhido a minha multa, como lei manda, como está descrito em contrato que lei e justiça reconhecem como legal. Portanto, se isto me for negado neste tribunal, que justiça de Veneza caia em desgraça em todos os continentes. Os seus pais, né, Joseph e Eva, eles, a perseguição que eles sofreram não é trivial, né? O seu pai, o seu pai ficou escondido. Meu pai nasceu na guerra, né? E daí ele foi entregue para uma outra família para ser cuidado. Uma outra família católica, enquanto os pais dele foram para um sótão de uma fábrica de carvão. Esse sótão não tinha janela, tinha uma clarabóia. Aí o meu avô até depois fez suas memórias, ele queria que o livro dele não viveu para ver o livro pronto, mas era clarabóia sem luar, né? Porque eles ficaram nesse sótão durante a guerra. De 1,5 metro de altura. Tempo, então? 3 anos. 3 anos? E meu pai é criado por essa família católica, até que o zelador dessa fábrica de carvão, que era o amigo do meu avô, e católico polonês, o que mostra bem claramente que, né, as pessoas não são iguais. Claro, uma diversidade. Ridículo. Esse cara escondia isso, inclusive, da esposa, e revela isso depois da guerra. O livro é em homenagem a esse senhor. Bom, ele diz para minha avó, para o meu avô, que a criança está morrendo de inanição, porque naquela família não se estava dando comida para ele, já na escassez da comida ali na prioridade. E aí tem uma votação nesse sótão para ver se traz meu pai ou não. Acaba vencendo ou não por unanimidade. Isso era... Eu sempre tenho que falar que não por unanimidade, porque era assim que meu avô contava. Então, sempre que você contar essa história, diga que não foi unânime. E que eu lembro das pessoas que votaram contra trazer meu filho. E trazem ele num saco de estopa. E ele era fraquinho. Meu pai teve problema de respiração a vida toda, de calcificação a vida toda, por ter ficado esse tempo no sótão. E tinha problemas, espasmos na cabeça. Pequenas ausências por causa do sufocamento que ele sofreu para não chorar. Então, para não chorar lá dentro, para não fazer barulho, exatamente, basicamente, né?
depois o meu avô fica na Polônia, o que é algo também difícil, é diferente, porque todo mundo foi embora, né, os judeus e muitos poloneses também, que não queriam reconstruir o país, queriam uma outra vida em outro país, mas eles ficam porque ele cria um lugar para os órfãos de guerra. Minha mãe contou isso outro dia para mim também. Tinha uma parede em alguns cafés, só tinha ela fala, só sobrou um café, ela é de Varsóvia, né? Só sobrou um café em Varsóvia. E naquele café tinha uma parede onde tinham bilhetes. Eu sobrevivi, procuro minha filha. Eu sobrevivi, procuro meu pai. Tá. E aquele era o lugar de encontro onde as pessoas se procuravam depois da guerra. Em Cracóvia, onde estava meu avô, ele fez uma entidade de órfãos de guerra. Sei. Que foi onde meu pai acabou estudando e depois ele ficou lá na Polônia e veio para cá, porque aí outros problemas começaram. Sim. Que isso, hein? Isso é uma odisseia, né? E daí tem uma outra coisa, que eu nem deveria dizer, mas é uma odisseia, é lindo. É lindo e forte, né? Mas tem uma outra coisa que é interessante e também um outro lugar. Talvez eu não devesse falar, porque pode ter um outro entendimento no Brasil. Mas eles tiveram o comunismo depois, né? Do nazismo. Então, eu fui com meu pai para a Polônia, a gente foi, a família toda, e nós entramos num restaurante. E ele falou assim, ele ficou meio atônito, eu falei, pai, o que você está olhando aí? Ele falou, não, é a primeira vez que eu venho aqui que os talheres estão soltos. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque a faca era presa com uma corrente aqui. Ele falou, seu avô gostava daqui, eu vim aqui e eu brincava com isso quando criança. Sei. Eu falei, por quê? Porque vinham os oficiais russos aqui, né, soviéticos. Então, a gente não podia, para que ninguém fizesse nada contra eles. Então, tipo, não acabou ali, né? E, então, a liberdade era o Ocidente, né? Não era o comunismo. Sim, a liberdade... E daí ele vem para o Brasil e depois aí tem uma outra realidade, enfim. A liberdade muda de lado, às vezes, né? Essa é para você, Tio. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Você fundou um grupo de teatro. Isso, na SPM. Na SPM, que está vivo ainda, o Tangerina. Tá lá. Né? E na época, você fazia comunicação social. Fazia. Mas eu não fui um grande aluno, porque daí eu comecei a fazer teatro já, e daí as coisas já se bagunçaram. E por que os seus pais foram contra? Cara, porque nós somos uma família muito pequena. Cabe numa Kombi. Então, eu era o neto mais velho, melhor aluno... tinha muitas esperanças a meu respeito. Esse cara tem que garantir alguma coisa. E meu pai vem para cá, ele já vem mais velho, né? Vem aos 16 anos, da Polônia, e sofrido um monte de coisas que ele sofreu, e minha mãe também. Eu era o recomeço, eu era o Brasil, começo do Brasil. Você é o primeiro que nasceu no Brasil, sou o primeiro família, que nasceu né? no Brasil, e essa ideia de, bom, a partir de agora, novo país, novo mundo. E aí, quando eu falo que você é ator, tem duas coisas aí. Eu acho que também tem uma coisa judaica de... Meu pai tinha sofrido na Polônia, minha mãe também. Uma coisa de também... Tem um incômodo com o fato de você aparecer. Porque há uma ideia que o de ficar visível. De ficar visível. Que tem uma ideia que o antissemitismo, ou que você chamar muita atenção pode ser ruim. Isso é uma ideia. E a outra da insegurança do país e do trabalho em si. E a outra, terceira, que eu acho que eles não me conheciam. Quando que há uma chance da gente conhecer os nossos pais? Eu tenho uma história bonita sobre isso, mas que é muito longa, tornando ela mais curta. A minha primeira peça foi Perguinte, do Roberto Lage, né? com o Roberto Lage dirigindo, que é um diretor maravilhoso. Eu tinha feito escola de dramática 1 ano, não tinha dado certo, eu não entendia aquelas pessoas, era um mundo muito diferente do meu, e eu me sentia, que aliás é uma coisa muito forte em mim, desencaixado em todo lugar, um pouco. E daí
Falei assim, cara, acho que eu tenho que parar de fazer teatro e fazer o que eles estão falando para mim, para eu fazer. Foi nesse momento, uma menina chamada Thaís Fantauzzi, tem escola de teatro hoje, até onde eu sei, me chamou para fazer um teste. Eu fiz esse teste na Globo, a Globo me chamou, eu não quis, falei para eles, não quero ser ator. E daí ela me chamou para fazer um outro teste, que era para uma peça, que era essa. Eu fiz, é que eu não quero falar toda a história, que é muito longa, mas daí eu fiz o teste, aí o Lade falou, você quer fazer teatro, cara? Você quer fazer a peça? Eu falei, não, eu não sou ator, amigo. Aí ele deixou o texto em casa, me passou lá no teste, ele falou, você tem que fazer, eu li, fiquei encantado. Daí eu fiz, ele falou assim, ó, eu fui lá devolver o texto para ele e falar obrigado, e aí ele falou assim, por que você não fica aqui faz uma semana de teste? Se você pegar o papel principal, você fica. Se você não, você vai embora. Eu fiquei e passei. Claro, o papel era feito para mim. E daí os meus pais, a gente teve um momento que eu falei para o meu pai e para minha mãe que eu ia. Minha mãe caiu doente, meu pai falou que a partir dali eu que cuidava da minha vida. E eles foram viajar. Quando ele voltou, meu pai, ele voltou um dia antes da estreia. Aí tinha a Marília que trabalhava em casa e ela deixou todos os jornais. Eu tinha um monte de jornal que saiu minha cara, né? Pela primeira vez. Aí ele ligou em casa, né? E falou, Dan, você saiu no jornal? Falei, eu saí, pai. Ah, tá bom. Quando é a peça? Ah, é hoje, pai. Ah, tá. Ah. Bom, ele foi. Quando acabou a peça, tava uma fila no teatro toda assim. Eu estava do lado do Sérgio Mamberti, porque o filho dele, o Carlinhos, fazia a peça. Eu falei, Mamberti, chama aquele cara que está lá na... Aonde? Aquele que está lá no fundo da plateia, assim, tem tipo, sei lá quantas pessoas na fila. E aí veio meu pai, ele veio até mim, me deu um tapa na cara, que eu gostava dele, sabe? E falou, foi como se você tivesse nascido de novo. E aí que ele fala, eu não sabia. Só queria saber que outros crimes cometi contra vós, além do crime de nascer, não nasceram outros também? Pois se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei? Nasce uma ave, embelezada por seus ricos enfeites, não passa de flor de plumas. Ramalhete alado, quando veloz, cortando salões aéreos, recusa piedade a um ninho que abandona em paz. Eu, tendo mais instinto, tenho menos liberdade. Então, essa é uma história sobre isso, como tem várias. E eu acho que é isso. Que sinceridade dele, né? Bacana, né? Mas não mudou nada. Eu fui embora de casa. E ele, a partir dali, eu soube depois. Primeiro que o diretor, que é o Lade, foi na minha casa, na casa deles, falar com ele. E falou, seu filho vai ser ator, queira você ou não. Isso é uma história. E a outra, de que ele andou com o recorte desse jornal durante décadas na carteira dele. Estava no hospital, no fim da vida, quando ele falava sobre mim, comigo, sem saber que eu era eu. Sem saber que era com você, caraca. E aí ele falava do filho com o qual ele não conversou sobre tantas coisas que podiam ter sido faladas. Você, como criança, você era tímido? Era. Falava pouco? Falava pouco e tinha um mundo do imaginário, né? Eu brincava e jogava botão. Do Sócrates passou uma birubiru, me afasta, não sei o que lá. Eu era esse cara, eu tinha um mundo próprio. Com aquele de relógio? Isso, vários. Todos eu tinha time, eu fazia tabela, eu narrava, fazia o campeonato, eu era o dirigente, o repórter, era tudo. Futebol era o lance. Você falou do Corinthians, né, na virada do bloco. Era o lance, era o Corinthians. E era o Sócrates. Então conta, quando que você encontrou essa religião? O seu pai foi favorável? Não, meu pai não estava nem aí porque ele não gostava tanto de futebol. Cara, eu fui pro estádio porque o Pacaembu era perto de casa. Eu brinco que podia ter ido pro Parque Antártica porque era a mesma distância. Ainda bem que fui pro Pacaembu. E foi o máximo por 3 motivos. Com quem você foi? Com meu pai, porque também não aguentava mais que eu enchesse o saco dele tanto que eu queria ir. Eu acho que eles me levaram no jogo do Pelé, alguma das despedidas primeiro, mas eu não lembro. Eu lembro do Sócrates, e do time, e de ser gol e todo mundo se abraçar. Um monte de gente que não me conhecia e eu não conhecia ninguém, e todo mundo se abraçar e cantar junto e chorar junto.
E daí aquele cara que, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui falando coisas que eu já entendia ou queria entender, que era democracia, que era eleições diretas. Se tiver diretas, eu fico na capa da placar. Aí eu falar, pô, esse cara tá falando do quê? Eleições diretas, o que que é isso? Eu falar em casa do meu pai, que talvez a contragosto tivesse que me explicar ou falar sobre esse assunto. Num Brasil que não falava, numa escola que não falava sobre isso. Eu só fui acessar a democracia por causa do Sócrates. O Raiz sabe disso e sempre fala disso. E eu falei isso para o doutor quando eu o conheci. Se você tiver dúvida em algum momento que valeu a pena, me liga. Porque mudou o meu modo de ver o país e de entender a política por causa dele. E acho que faz parte da minha vontade de ser ator e fez parte do meu entendimento, e daí junto um pouco a outra pergunta que você fez, e o CQC. O CQC tem a ver com isso. De usar a fama, o nome que a gente tem em nome de algo maior. Sim, se posicionar, né, Exato, politicamente. De algo maior e que possa ser mais útil. Sim. Olha o nome do príncipe do leste europeu, pessoal. Dan Philip Stubach. E daí, quando eu estava na novela, o cara chegou para mim da Globo e falou assim, tira o Stubach e deixa o Philip. Verdade. Aí eu estava na primeira novela. Aí, Dan Philip é lindo, é ótimo e tal. Tá bom, vamos mudar. Aí eu falei, não. Aí eu lembrei do meu avô. Eu falei, não, então tira o Philip e deixa o Stubach. Mas vai ficar muito complicado. Eu falei, tudo bem. É isso. Eu sou assim. Eu sou assim, essa é a minha história. Então me diga, o que é a vida? Tem essa. Stubach. A vida é o que a gente faz com ela. Serve essa? Como é que faz cara de Dan? Tem uma cara de Dan. Eu postei outro dia, quando a gente fazia a peça, os caras sempre faziam a minha cara, que era essa cara meio assim, né? Quando começa a tirar foto, aí você faz essa cara... Você não tem isso também? Você achou um persona? Você faz isso pra caramba, mais que eu. Eu não, Deus me livre. O pessoal tem que ver esse cara ao vivo, porque ele é muito bonito, muito cheiroso, viu? No teatro. Você está filmando isso tudo? Obrigado pela visita. Ele tá também. Obrigado pela... Aqui na TV o pessoal tem essa mania de ficar filmando o tempo todo.